Olá, meus irmãos dessa linda jornada da vida. Para quem não me conhece, eu sou Lígia Velani e a pedido da nossa querida irmã e amiga Fernanda, da Associação Espírita Allan Kardec da cidade de São José do Rio Preto, nós vamos fazer hoje algumas reflexões a respeito do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, do autor Alírio Cerqueira Filho. É um livro belíssimo e hoje nós vamos nos ater ao capítulo 10, no qual ele destrincha a frase "Onde houver trevas, que eu leve a luz". Nessa obra, só lembrando, o autor ele vai refletindo sobre cada parte da oração de Francisco de Assis, trazendo o entendimento à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e também de alguns pontos da parte da psicologia, para tentar compreender o movimento do espírito diante da vida. E essa parte ela é muito bonita para quem lê o capítulo. Vale a pena ler todo o livro, obviamente. Aqui ele vai trazer o entendimento desse movimento do espírito, de nós todos, encarnados e desencarnados, quando mergulha nas trevas. Quando a gente fala, é um espírito trevoso. O que aconteceu com esse espírito? O que aconteceu conosco, que também provavelmente já fomos trevosos? Quem pode dizer que não, não é mesmo? Hoje não somos ainda espíritos de luz, ainda uma grande trajetória para a gente percorrer. Mas nós já estamos buscando algo melhor, tentando errar menos, acertar mais. Nem sempre a gente consegue, mas estamos na busca, né? Reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para superar as suas más inclinações, né? Então, esse movimento vai nos afastando dessa condição de trevas. Talvez, doravante, nós já, lá atrás, a gente já teve. Mas aí, então, ele vai refletir quando pensa, por exemplo, onde houver trevas, que eu leve a luz, né? Que trevas é essa? Que luz é essa? E ele já começa dizendo que não é um sentimento, trevas e luz. É algo muito mais profundo do que isso. Então ele vai dizer que essa luz, e faz muito sentido quando ele diz isso, é o nosso estado essencial. É a nossa divina essência. É o que eu costumo dizer, é o nosso DNA divino, é essa chama que vibra em nós como luz imanente, como seres divinos que todos nós somos, porque obviamente fomos criados por Deus, que é o puro amor, que é a essência do amor. Então o que é essas trevas? As trevas, essa ausência de luz, é a negação dessa essência. É um movimento feito contrário a essa essência divina. E nós nos despertamos essa luz, essa essência divina, através das experiências, do trabalho, da busca da vivência das leis de Deus. Quando nós fazemos esse movimento contrário de negação, de não experimentar a lei de Deus, de ser contrário aos seus ensinamentos, a tudo que nos conduz a esse estado superior de consciência, nós nos afastamos dessa luz e mergulhamos num estado de trevas, que é a ausência de luz. Mas nunca é uma ausência total, porque a essência continua em nós e uma hora ela vai despertar. Uma hora ou outra temos a eternidade. Vamos despertar para isso, caso estejamos nesse estado de trevas. Então ele vai fazer aqui no livro uma reflexão muito bonita, quando ele fala do círculo vicioso e do círculo virtuoso. Então, o círculo vicioso é esse movimento do espírito de alimentar ódio, ressentimento, mágoa, orgulho, ilusão de superioridade, vaidades extremas, vai mergulhando na revolta e vai se distanciando dessa essência divina, entrando num estado de trevas. Isso vai gerando um círculo vicioso. Existem autores que chamam de ciclo vicioso. Aqui ele chama de círculo, na ideia desse movimento que não sai do lugar, né? E aí ele vai falar do círculo virtuoso, quando é o contrário, quando a gente começa a despertar essa essência divina.
a buscar aquilo que nos faz bem, nos faz feliz, promove o bem. E aí a gente vai entrando num círculo de virtudes, que é o círculo virtuoso. E aí, quando ele vai refletir sobre os círculos viciosos que conduz o espírito imortal a um estado de trevas, ele vai falar da origem, da causa e do movimento. E é muito interessante quando eu li esse texto, porque faz muito sentido. Quando a gente tem contato com espíritos em reuniões mediúnicas, em reuniões de desobsessão e por vezes contato com espíritos trevosos, geralmente aparecem espíritos zombeteiros, maledicentes, mais presos à revolta e à maldade. Espíritos trevosos, para que tenham contato numa reunião mediúnica, demanda que a equipe tenha maturidade e preparo, porque são espíritos de muito difícil trato. Eles estão num estado psicológico de muita identificação com sentimentos perversos de crueldade, e às vezes a gente não dá conta de lidar. Então, nem sempre em reunião mediúnica eles aparecem, mas eles influenciam de longe, por telepatia, influenciação mental, outros espíritos que executam a sua barbárie e a sua maldade. E a gente fica pensando, por que isso acontece? Meu Deus, por que o espírito entra nessa? E aí o autor ele começa a refletir, e é muito interessante quando ele fala aqui, onde se origina isso, né? É de alimentar constantemente sentimentos de ódio, de revolta, de vingança, de discórdia, de tristeza, de raiva, de sentimento, de não aceitar as vicissitudes da vida, de achar que é superior. Tem um exemplo no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que inclusive ele cita, sobre os exilados de Capela. Imagina, esses espíritos viviam num planeta muito mais elevado que a Terra. Por conta da sua teimosia, da sua rebeldia, Capela passou por uma transição que a Terra está passando agora, e eles não puderam ficar lá, porque não estavam mais em sintonia com aquela frequência e vieram exilados para a Terra, um planeta então mais primitivo, então de provas e expiações. Então chegaram aqui achando superior às pessoas que habitavam a Terra e não aceitavam as vicissitudes que eles teriam que passar para resgatar os débitos dos seus próprios erros. E aí mergulharam-se, né, nesse estado de trevas, nesse estado de desencanto que a gente fala. E ele também cita o autor o mito de Adão e Eva, que é a expulsão do paraíso e esse sentimento, né, de revolta diante do Criador. Então existem muitos mitos na humanidade, né? No hinduísmo também vai ter muitos mitos. Aqui ele não cita, mas a gente lembra que tem, que trazem esse entendimento de onde vem, né, essa sensação de superioridade e espírito de revolta. Então essa é a origem. Mas o que causa, né, essa condição de trevas? É mergulhar nesse círculo vicioso, né? Então o espírito, ele passa a ter dificuldade de ter consciência da sua essência divina. E aí o que acontece? É claro que não sente felicidade. É óbvio que não sente alegria, bem-estar, estado de paz, de equilíbrio, de harmonia. E aí o que vem? Tô abandonado. Olha como eu sofro. Olha como eu tô nesse estado de abandono. Deus esqueceu de mim. Ninguém se importa comigo. Né? Tem essa ilusão de abandono, mas esquece que foi ele mesmo que criou essa situação. Ele é responsável. Mas esse sentimento de abandono, a consciência passa a rememorar os atos impensados de maldade. Então ele se sente abandonado, está percebendo que está, né, no sofrimento, na dor, num estado ruim de vida. Fala, Deus me abandonou. E aí a consciência cobra, né? A memória, ela grita para todos nós. No estado espiritual, fora da matéria, muito mais. Na matéria a gente não lembra tanto. Tem só uma impressão, uma intuição. No estado espiritual tem a memória. E aí o que acontece? Do sentimento de abandono, olha o movimento. Vem o sentimento de culpa, porque lembra, né, de todas as barbaridades que cometeu, né, de todos os erros, de todos os prejuízos que causou a si mesmo, ao próximo, à coletividade. E vem o sentimento de culpa, porque o espírito traz em si a memória de sua trajetória evolutiva. E os erros começam a pulsar na consciência. O que acontece então? Estava com revolta, começa o sentimento de culpa, está lá no estado de treva, começa a esquecer, né? Começa a ter dificuldade de se identificar e de se aproximar com Deus.
E aí essa revolta que está dentro dele passa a ser projetada no mundo externo. Então materializa essa revolta através de atos de vingança, primeiro contra Deus. Mas como não dá para se vingar contra Deus, ele se vinga contra as criaturas de Deus. Então começa a desenvolver atitudes de crueldade, de perversidade. E às vezes, nesse estado de maldade, inclusive, vai perdendo a forma humana. Então a gente vê em alguns livros, o próprio Livro dos Espíritos fala dos casos de zoantropia, que é quando perde a forma humana e passa a ter uma forma de animal. E casos mais graves, André Luiz vai falar, que perde tanto a forma humana que se transforma em ovoides, né? Vocês já ouviram falar dos ovoides. O livro não fala disso, mas eu trouxe isso para dar como exemplo. Tamanha desidentificação com o divino. Até a forma humana perde. Continua tendo consciência, continua sendo espírito, mas se torna um ovoide. Então, olha o processo que a criatura mergulha, né? Então, ele vai falando que a culpa gera autoflagelação extrema, produz um medo profundo, que faz com que o espírito se afaste da luz, porque essa luz o convida à renovação. Que luz é essa? É a luz da consciência, que chama esse filho pródigo. Aí a gente lembra da parábola do filho pródigo, né? Lembra que o filho tinha toda a abundância, pegou a riqueza e foi gastar, né? Foi esbanjar, exagerar todos os talentos, cometeu todos os atos e aí quer voltar. E aí para voltar, como é que faz? Esse percurso é muito difícil, né? Então de volta para o caminho da lei do amor através da reparação. Então por que vem o medo? Então da culpa, da revolta, por que vem o medo? Gente, não é difícil de entender. Você imagina que medo que não dá você saber que vai ter que reencarnar e não vai ter jeito. Vai precisar resgatar os débitos com a lei de Deus, passando pela experiência de tudo que fez os outros passarem. Você já imaginou o desespero? Você imagina um espírito que fez atos tenebrosos de crueldade. Por que ele tem medo de se aproximar da luz? Porque se aproximar da luz significa reparo dos erros. Significa resgatar os débitos. Entende o desespero? Nossa Senhora, você imagina? Eu vou ter que reencarnar? E aí Jesus vai falando também, né? Que eu não vim eu vim pela misericórdia, entre a lei da misericórdia. Só que a lei da misericórdia, ela só acontece quando tem consciência do aprendizado do erro. Um simples arrependimento não é suficiente. Então, muitas coisas têm sim que ser resgatadas. Dependendo do esforço do espírito, os débitos, eles são repensados, ressignificados, às vezes até abrandados. Porque o amor cobre a multidão de pecados, não é assim que está no Evangelho? Mas é preciso amar. Então, despertar esse amor, fazer esse movimento de retorno, de resgate, né? É um movimento difícil. E o Espírito de Deus, através de Jesus, os benfeitores amigos, sempre está ao nosso amparo. Sempre nos dão a mão para esse trabalho de retorno à luz. Mas eles nunca fazem por nós o trabalho que nos compete. Então, preciso entender isso. Trazer essa maturidade, né? Então, a tarefa de casa não é o papai e a mamãe que vai fazer, é o próprio estudante, o próprio aprendiz. Pode estar do lado, pode orientar, pode direcionar, mas o trabalho que nos compete está em nossas mãos. E as consequências do nosso livre-arbítrio é nossa responsabilidade. Conforme plantamos, assim será a colheita. E é por isso que vem o medo. E desse medo, o movimento de se afastar da luz, de tudo aquilo que possa trazer a lembrança de valores divinos. Afinal de contas, quanto mais eu me aproximo disso, mais a consciência vai me cobrar e mais eu sei que eu vou ter que reparar. E daí que vem o medo. E é por isso que no estado trevoso de atrocidade, o espírito combate todas as formas de situações que o aproxima da manifestação da lei do amor de Deus e vai se aprofundando nos atos tenebrosos, né?
Então a ilusão do abandono, vamos lá, a culpa, o medo, nesse círculo vicioso de trevas, coloca o espírito em qual estado? Aí vem o estado do autodesprezo. Então, dessa forma, profundamente infelizes, trabalham para a infelicidade ao seu redor. E aí o Alírio, ele vai falar da pergunta 465 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Afinal de contas, por que os espíritos ficam fazendo as pessoas fazerem maldade? Olha a resposta: para que sofrais como eles sofrem. E aí é o sentimento de inveja. Porque imagina, um espírito que está no estado trevoso, que tipo de sentimento tem no seu coração? Não são sentimentos de harmonia. São inveja, são revolta, ressentimento, dor, culpa. E é claro que esses espíritos têm algum lugar de beleza, porque a luz, a chama divina está ali. E o desafio é resgatar essa chama divina, auxiliar nessa chama divina para que ela volte a pulsar e ele volte para o caminho do bem, do amor, da paz, que vai trazer equilíbrio e bem-estar, saúde, entendimento e carinho. Então, mas o que acontece quando ele está nesse estado, né? Esses espíritos trevosos influenciam o mundo material e os crimes hediondos, como o Holocausto, por exemplo, torturas, barbáries. Existem regiões no planeta, que são o que a gente fala regiões de trevas, que para além de ser uma região geográfica, por exemplo, na crosta, na subcrosta, é uma região vibratória, onde se reúnem os espíritos na mesma frequência, na mesma sintonia, porque estão ali muito tempo alimentando esses sentimentos. Muitos deles acreditam que nem tem mais volta, mas tem volta. Existe o caminho de volta. E nesse processo de transição do planeta Terra, é feito a oportunidade de resgate para muitos espíritos que queiram passar por esse processo de resgate. O livro não fala disso, tá, gente? Eu estou trazendo só como uma contribuição, que esse período de transição do planeta não haverá mais espaço para esses espíritos trevosos. Então, daí da gente ver o acirramento, às vezes, dos extremos, né? O extremo de maldade, o extremo de revolta, e muita coisa acontecendo no planeta que parece que a gente está regredindo a um estado de barbárie. Mas, na verdade, é um movimento de desespero desses espíritos querendo influenciar para o mal, para que a Terra não vibre numa frequência mais elevada, para eles não serem exilados. Mas não tem mais o que fazer. O movimento é irrevogável. O progresso é uma chama ardente que ninguém pode essa marcha deter. E aí, falando de tudo isso, o Alírio vai citar 2 casos. Ele vai falar, ele não fala onde estão esses casos, mas ele cita os livros de André Luiz e do Manuel Filomena de Miranda, né, psicografado, esse último pelo Divaldo, e os de André Luiz pelo Chico Xavier, quando ele vai falar da trajetória do André Luiz no mundo espiritual e dos casos que ele presenciou. Aqui no livro ele vai falar do caso da Durvalina, claro que é um nome fictício, mas resumidamente eu vou ler rapidinho aqui pra gente poder aprofundar esse tema. Então, esse espírito da Durvalina, olha o que aconteceu com ela, né? Ela teve a sua filha única sequestrada por 2 homens que, depois de a estuprarem, assassinaram-na por estrangulamento. Olha que barbárie. Durvalina tornou-se e tomou-se de um ódio intenso, né? Então a gente até passa a pensar, né? Poxa, compreensível uma mãe, né, sentir essas coisas. Então o ressentimento, o desejo de vingança pelos assassinos que foram presos, estão cumprindo a pena num presídio da cidade, ela mantém a ideia fixa de ir até a prisão para cegá-los com um punhal. Pensa nisso o dia todo. Entrou em um estado de profunda depressão, tendo emagrecido muito, pois quase não se alimenta, somente pensando em se vingar. Ela também nutre um sentimento de culpa muito grande por ter negligenciado muitas vezes a sua função de mãe, especialmente por não ter impedido a filha de sair no dia em que foi assassinada. Sente que não deu todo o amor que podia ter dado à filha. Então a Durvalina era uma pessoa extremamente religiosa, temente a Deus, como dizia,
mas hoje diz o tempo todo que Deus abandonou, bem como sua filha, culpando-o por tudo que lhe aconteceu. E aí, devido a tudo isso, a depressão tem se aprofundado intensamente. E ela pensa não somente na vingança, mas também em se matar, por fim ao desespero em que se tornou a sua vida. Caso difícil, né? Caso delicado, caso muito dolorido. Uma mãe, né? Filha estuprada, assim, assassinada por estrangulamento. É uma barbárie terrível. Então, quando vem o sentimento de ódio, né, de desespero, a gente, assim, é compreensível até no nosso estado que a gente está evolutivo, a gente entende essa mãe. O que é o problema aqui? Alimentar esse sentimento. Fica presa nesse sentimento, alimentar o sentimento de vingança. Aí vai acontecer muita coisa. Ela vai entrar nessa frequência e vai atrair influências que estão na mesma frequência. Então, uma coisa que era pequena começa a crescer. Então, o sentimento de ódio, de revolta que teve ali no dia, no momento do luto, vai se tornando proporções gigantescas porque vai se afinizando com criaturas que estão na mesma faixa. E aí vai se instaurando várias questões muito prejudiciais, como a depressão, a ideação suicida, entre outras coisas. E aí, o Alírio deu esse exemplo para a gente conseguir entender de onde vem essa revolta, né? E você vê que, embora ela seja religiosa, é uma religião, uma religiosidade externa, né? Um culto exterior ao divino, porque não traz um sentimento profundo da vida e da espiritualidade. Afinal de contas, Deus não erra. Não existe injustiça na lei de Deus. Então, se por acaso a filha experienciou essa situação tão traumática, existia uma causa por trás disso. E o próprio livro fala que a filha, depois dessa experiência, voltou para o mundo espiritual tendo feito o resgate. Então ela voltou mais iluminada, mais sublimada, né, com a consciência pacificada, porque ela precisava resgatar isso. Agora, os bandidos começaram seu resgate já encarnados na prisão, e eles vão ter que resgatar o que eles fizeram, né, numa outra experiência encarnatória. Mas e a Durvalina? Então, assim, fazendo uma análise mais profunda, o Alírio reflete que se a Durvalina analisasse profundamente a vida, se libertasse do perfeccionismo, das tentações do ego, da crença na sua infalibilidade, né? Achar que é uma mãe infalível, né? Olha a vaidade que a gente nutre, né? Do sentimento de privilégio, né? Poxa, eu vou na igreja, eu sou uma religiosa, então eu sou melhor que os outros. Eu estou frequentando uma religião, né? Isso é uma ilusão. E do superficialismo, né? Da superficialidade, do culto exterior ao entendimento da espiritualidade. Então ela ia entender que as experiências e os desafios da vida acontecem na vida de todo mundo, que ninguém é privilegiado. Todos nós estamos aqui nessa terra para aprender. Aqui é uma escola de aprendizado. Cada experiência é uma oportunidade de crescimento, de despertar dos valores divinos. Como é que eu vou despertar a capacidade de ter perdão e perdoar se eu não vivenciar a ofensa? Se eu não tiver que perdoar ninguém, eu nunca vou despertar a capacidade do perdão. Se eu não desenvolver, não tiver experiências que fazem com que eu tenha misericórdia e compaixão, como que eu vou despertar esse sentimento? Então, vai vendo, as experiências da vida são lições para a gente despertar a luz divina em nós e evoluirmos no sentido da luz de Deus, nos aproximarmos de um estado de felicidade plena, que Jesus chamou do reino dos céus. E aí ele vai fazer várias reflexões, né, com relação ao caso do Durvalina, que está no livro. E depois ele vai citar o caso da Genoveva, né, da irmãzinha que era revoltada com a vida. Então era um espírito devedor, tinha seus débitos do passado, nasceu já com esse sentimento de revolta e com sentimento de culpa, desde pequenininha, desde criança, adolescente. E hoje a gente vê muitas crianças ainda que trazem essa revolta, esse nervosismo, esse sentimento. É o espírito trazendo aí as marcas do passado. E aí, não querendo trabalhar tudo isso, não sabendo como fazer isso, projeta no outro a responsabilidade por sua felicidade. Então, o que a Genoveva fez? Ela achou que o casamento seria a solução de seus problemas. Projetou no marido a responsabilidade da felicidade.
O tempo foi passando, passou-se mais ou menos 5 anos, casada com um filho. Ela percebeu que não era o marido responsável, que ela tinha que fazer esse movimento. Mas aí o que ela faz? Ao invés de assumir a responsabilidade, ela começa a culpar o marido. E ela projeta no marido a própria culpa. Então ela passa a culpá-lo. Esse movimento de projeção. E ela chega num ponto que mergulha numa depressão profunda, né? Que é a revolta de não conseguir aceitar a vida como ela é posta. Que a vida é posta para nós de acordo com o nosso merecimento. E o nosso merecimento é o resultado do plantio das nossas ações, são as consequências. Não há vítima no mundo. É um movimento contínuo de ação e consequência, plantio e colheita. E aos poucos a gente vai melhorando o jardim da vida. Mas se eu plantar só espinho, como é que eu vou querer colher frutos e flores perfumosas? Se eu faço esse movimento de plantar trevas, dor e sofrimento ao meu redor. Complicado, né, gente? E o que ela faz então? Mergulhada em tudo isso, ela comete suicídio, colocando fogo na própria casa e assassinando o próprio filho. Então você imagina que tristeza, né? Esse espírito já estava em débito, não querendo resgatar-se com a lei, num movimento de humildade, como ensinou Jesus. Por isso que todo evangelho de Jesus é um roteiro para a felicidade. E ela está, a compaixão, a humildade, o amor, a misericórdia, a bondade, a caridade. Então, se a gente se nega a tudo isso, a gente entra num estado de trevas. E se não se percebe, vai aprofundando. É claro que tem eternidade, né? Tem muito tempo para resgatar. Quanto tempo a gente perde, né, minha gente? Quanto tempo a gente perde? Então, assim, o capítulo é maravilhoso. E o convite a todos nós, a minha reflexão muito profunda é essa, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, essa coisa de achar que é oração, né? Não só onde houver trevas e dor fora de mim, que eu leve a luz e o entendimento fora de mim. O trabalho é para dentro. Então, toda a região de trevas dentro de mim, que eu leve a luz para dentro de mim. Então, quando começar um sentimento de ódio, de mágoa, de ressentimento, de vaidade, de ilusão de superioridade, egoísmo, perfeccionismo, opa, vamos iluminar aí dentro, trazer luz de entendimento, entender que tudo compete para o progresso, que tudo é aprendizado, que Deus não erra, que estamos mergulhados na justiça do amor de Deus. E de repente, se eu estou passando por certas experiências infelizes, que lições eu posso trazer, que comportamentos mais amorosos, de humildade, de bondade, eu posso despertar através dessa experiência difícil. E assim eu vou lançando luz para dentro de mim e ao mesmo tempo, olha que movimento interessante, iluminando ainda mais essa chama viva que é a minha essência, que é o que ele fala, iluminando essa chama viva que eu já sou, é o despertar para a nossa identidade divina, mudando os comportamentos, trazendo entendimento, trabalhando assiduamente para isso. Olha que beleza, não é fácil, mas é possível. O caminho está aí. Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem andar comigo jamais andará nas trevas, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz de Deus. Olha que bonito. Então, andar com Jesus é vivenciar seu evangelho. Fazer o que Francisco de Assis falou, onde houver trevas que eu levo a luz, é fazer esse movimento de viver o Evangelho do Cristo na própria vida, na própria experiência encarnatória. Muito bonito esse livro, está recomendado para todos, tanto da Associação Espírita Allan Kardec, quanto a todos os amigos do YouTube que nos escutam, né? Que levam essa mensagem para o seu coração. Muita paz no seu coração, que a luz divina brilhe em todos nós, muita alegria em nossas almas. Fiquem com Deus e gratidão a todos.